Bom, o tema a ser abordado vai ser anatomia dos sulcos e giros, com ênfase ao lobo frontal. A substância perfurada anterior é uma área de forma romboide de substância cinzenta localizada no teto do compartimento esfenoidal da fissura de Sylvius. Em seu interior, nós observamos múltiplos pequenos orifícios criados por numerosas artérias perfurantes da artéria carótida interna, coroideia anterior, das artérias cerebral média anterior, para alcançar os núcleos da base, a porção anterior do tálamo e o braço anterior, joelho e braço posterior da cápsula interna. Ela também é o local de saída das vias estriadas inferiores. Então, a substância perfurada anterior, ela tem os seus limites, que seria o anterior, é dado pelas estrias olfatórias medial e lateral, posteriormente pelo tronco do lobo temporal, lateralmente límen da ínsula, uncus e polo temporal, posteromedialmente o trato óptico e medialmente a fissura interhemisférica. É importante a gente conhecer que o corno frontal do ventrículo lateral, a cabeça do núcleo caudado, a porção anterior do núcleo lentiforme e o braço anterior da cápsula interna estão localizados imediatamente acima da substância perfurada anterior. Então, aqui esquematicamente, nós temos o trato do nervo olfatório, aqui a sua estria lateral e estria medial, que vai formar o limite anterior da substância perfurada anterior. Posterolateralmente, nós temos aqui o tronco do lobo temporal, medialmente ainda nós temos o uncus e posteromedialmente o trato óptico e medialmente a fissura interhemisférica. Então, formando aqui os limites da substância perfurada anterior, que é essa área cheia de furinhos onde passam todas aquelas artérias que eu falei anteriormente. No plano axial, na ressonância magnética, é fácil de saber onde está a substância perfurada anterior, porque a gente identifica o compartimento esfenoidal da fissura de Sylviana, é onde passa a artéria cerebral média, o segmento M1 dessa artéria. Imediatamente onde acaba esse compartimento da fissura sylviana é onde que a gente vai estar o nível da substância perfurada anterior, onde tem esses furinhos e onde passam esses espaços pré-vasculares e as estruturas vasculares em seu interior. Vamos agora abordar o giro pré-central, o giro subcentral e o lóbulo paracentral. Então, como separar o lobo frontal do parietal? Primeiramente, temos que achar o sulco central. Então, aqui nós temos o sulco central em vermelho, ele é usualmente contínuo, sem interseções, imediatamente anterior ao ramo marginal do sulco do símbolo. Em azul, aqui nós temos o sulco pós-central, geralmente dividido em duas partes, uma superior e outra inferior, frequentemente interceptado pelo sulco intraparietal, e marca o final posterior do giro pós-central, que é sensitivo, que está delimitado aqui em lilás. O sulco pré-central, que está aqui em verde, e aqui também, ele também frequentemente tem duas partes, como eu já falei antes. Ele é interceptado por uma fusão em T do sulco frontal superior e dividido em duas partes, uma superior e uma inferior. E marca o final anterior do giro pré-central, que é motor, que está colorido aqui em amarelo. Aqui nós temos uma peça anatômica mostrando o sulco central, a sua fusão mais inferior, denominada giro subcentral, e aqui a fusão medial entre o pré e pós-central, o lóbulo paracentral. A distância do sulco central em relação à sutura coronária é importante para os neurocirurgiões, e isso geralmente acontece em torno de 5 centímetros. O sulco central dista da sutura coronária, tanto aqui no plano sagital como aqui no plano axial, e o sulco pré-central em torno de 3 centímetros da sutura coronária. São pontos anatômicos importantes para a realização de craniotomias. Os sinais para identificar o sulco central foram divididos em sinal do sulco frontal superior, terminando no sulco pré-central, sinal do gancho em sigmoide, o sinal do bigode ou em parênteses, o sinal do sulco pós-central bífido, o sinal do giro pós-central fino, o sinal do sulco intraparietal interceptando o sulco pós-central e o sinal do sulco na linha média. Isso foi descrito pelo Nedick em 1996, neste artigo da International Journal of Neuroradiology. Então, o primeiro sinal, que seria o sulco frontal superior terminando no sulco pré-central,
que a gente observa isso, essa fusão em T, esse término posterior do sulco frontal superior no sulco pré-central ocorre em 85% dos casos. Então, observem aqui nessa ressonância magnética, o sulco frontal superior terminando aqui no sulco pré-central. Então, se aqui é o sulco pré-central, o próximo é o giro pré-central e, posteriormente, nós temos o sulco central. E assim identificamos onde está o sulco central. Na tomografia computadorizada, isso também pode ser observado e é muito importante porque, às vezes, a gente observa diagnósticos de tumores localizados nessa topografia como tumores na região parietal. E, na realidade, não são localizados na região frontal. Por quê? Aqui nós temos o sulco frontal superior terminando no sulco pré-central. Então, esse aqui é o sulco pré-central, esse aqui só pode ser o giro pré-central. E aqui só o sulco central. Esse aqui é o sulco central, daqui para frente é lobo frontal. Só isso aqui é lobo parietal. Então, para uma lesão ser localizada no lobo parietal, ela tem que estar posteriormente ao sulco central. Então, só essa região aqui estaria no lobo parietal. Daí a importância do conhecimento anatômico dos sulcos e giros para não cometer esses erros. O sinal do gancho, ou em S, ou do sigmoide, é uma configuração tipo gancho da superfície posterior do giro pré-central. Então, tipo aquele gancho do capitão gancho, que corresponde à área motora da mão, essa áreazinha assim. Alguns autores escrevem isso também como sinal do ômega. E o gancho é bem visto na tomografia computadorizada, aqui no caso, em 89% dos casos, e na ressonância magnética, em 98% dos casos. Saiu agora em 2007 um artigo recente falando a respeito do formato desse ômega do sulco central, e delimitando a área motora da mão, que ele pode ser bem variável. Por exemplo, aqui no caso, o aspecto em ômega característico, mas nesse aqui, uma forma de um W assimétrico. Aqui um W simétrico. Aqui um W assimétrico, só que agora a porção medial maior. E aqui é um sinal onde praticamente não foi formado, e é que eles chamam de nulo, onde não foi formado nem o ômega nem o W. O sinal do bigode ele é dado pela pars marginalis, que é aquele ramo mais posterior do sulco do símbolo. Então a pars marginalis forma um parênteses ou um bigode de cada lado da fissura interhemisférica atrás do sulco central em 96% dos casos. Então, sempre que a gente localiza a pars marginalis do sulco do símbolo, imediatamente na frente, o primeiro sulco que a gente observar só pode ser o sulco central. Então aqui tem o sinal do bigode, ou sinal do parênteses, e o primeiro sulco na frente só pode ser o sulco central. Então daqui para frente é frontal e daqui para trás parietal. E o pars marginalis também vai delimitar e separar para a gente o lóbulo paracentral do precúneo. O sinal do sulco pós-central bífido. O sulco pós-central é bífido em 85% das vezes. O sulco pós-central bífido engloba a porção lateral da pars marginalis. Então, aqui a gente observa aqui o sinal do bigode, ou a pars marginalis, e o sulco pós-central bífido, aqui ele englobando essa pars marginalis, tanto aqui na ressonância magnética, como aqui na tomografia computadorizada. Esse aspecto em Y deitado, englobando a pars marginalis, a gente localiza o sulco pós-central. Se esse é o pós-central, na frente só pode ser o sulco central. Aqui mostrando ainda a pars marginalis sendo englobado por este Y deitado, que seria o sulco pós-central. E com isso a gente identifica o sulco central que está anteriormente ao mesmo. O sinal do giro pós-central fino. Então, o giro pós-central é mais fino do que o pré-central em 98% das vezes. Então, o giro pré-central é mais gordinho e o pós-central é mais fino, tanto aqui na ressonância magnética como aqui na tomografia computadorizada. Aqui, observando as medidas, a gente observa que a porção mais lateral do pré-central tem 1,3 centímetros, enquanto o pós-central 1,1. Sua porção média 0,9, aqui 0,6. E progressivamente ocorre uma redução na espessura, e que é proporcional à redução da espessura do pós-central. Então, realmente, o giro pós-central é magrinho e o giro pré-central é gordinho. Sulco intraparietal e o sulco pós-central. Então, na ressonância magnética no plano axial, o sulco intraparietal intercepta o sulco pós-central em 99% das vezes. Então, aqui nós temos o sulco pós-central na tomografia computadorizada e um sulco que vem de trás para frente interceptando o mesmo, só pode ser o sulco intraparietal. Se esse é o sulco intraparietal e esse é o pré-central, o da frente é o sulco central.
Então, aqui na ressonância magnética, o sulco intraparietal vindo de trás para frente, interceptando esse sulco aqui, que só pode ser o sulco pós-central. Se esse sulco é o pós-central, o da frente é o sulco central. E, para terminar, o sinal do sulco na linha média. O mais proeminente sulco na convexidade que alcança a linha média na fissura intrahemisférica é o sulco central em 70% das vezes. Então, o sulco mais profundo, próximo da fissura intrahemisférica, só pode ser o sulco central. Então, aqui na tomografia computadorizada, o sulco bem profundo, próximo da linha média, é o sulco central. E na ressonância magnética, o mesmo aspecto. Ele quase alcança a fissura intrahemisférica, só que ele vai formar aqui a fusão do giro pré e pós-central, que na linha média é denominada de lóbulo paracentral. Aqui o resumo de todos esses sinais. Então, aqui nós temos o sinal do sulco frontal superior terminando no pré-central, aqui o sinal do ômega ou do sinal do gancho, aqui o sulco intraparietal interceptando o sulco pós-central, aqui o sinal do bigode, o sinal do sulco pós-central bífido e englobando a pars marginalis, e aqui o sinal do giro pós-central mais fino em relação ao pré-central. Existem alguns outros sinais que foram descritos posteriormente, e um importante é esta distinção entre substância branca e cinzenta. Ela é mais distinta no sulco pré-central e menos distinta no sulco central. Então, se a gente observar aqui no plano T1 axial e aqui no flare axial, a gente observa que a córtex é mais espessa nessa região aqui e aqui na frente também, mas quando chega aqui ao nível do sulco central, ela é bem fina, e a gente quase não identifica a córtex nessa região do sulco central, ao passo que nas outras regiões ela é mais espessa, o córtex. Aqui ainda em T1, outro corte, mostrando esse bem característico, a distinção bem nítida, aqui o córtex de substância cinzenta e aqui a substância branca, e aqui ao nível do sulco central é pouco distinta essa definição entre substância branca e cinzenta em torno do sulco central, tanto no T1 como aqui no flare. Aqui mais um outro corte mostrando o mesmo aspecto, a perda da distinção entre substância cinzenta e branca ao nível do sulco central em relação aos demais, onde é muito nítida essa diferenciação. Então, aqui no plano axial, flare, é fácil da gente identificar. Então, vem aqui o córtex espesso, espesso, espesso. Perdeu a espessura, só pode estar ao nível do sulco central. Aqui e aqui também. No plano sagital, vindo de anterior para posterior, então a gente observa que aqui o córtex bem branquinho, fácil de ser identificado, com espessura normal, ele vem, vem, vem. Chega nessa região, ele perde essa espessura, então tem uma perda de distinção entre substância branca e cinzenta, então isso aqui só pode ser o sulco central. Se esse é o sulco central, nós temos o pré-central, giro, e aqui o giro pós-central. E aqui também, ó, vem branquinho, 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 perdeu a distinção ao nível do sulco central. E aqui volta a ficar branquinho novamente. Mas na linha média também, vem branquinho, branquinho, perdeu a distinção. Aqui nós temos então o sulco central, aqui está o ramo marginal do símbolo. Esse aqui é o sulco central, aqui atrás só pode ser pós-central, mais fininho, e aqui o pré-central, mais gordinho. No plano coronal, também o mesmo aspecto. Ó. Observe como é nítida a substância cinzenta cortical e a substância branca, a diferenciação muito fácil de ser observada. Vem vindo, vem vindo. Aqui perdeu essa distinção, então aqui é o nível do sulco central, a região perirrolândica. Aqui a gente continua, continua, aqui saiu, aqui voltou a ter uma definição normal entre substância branca e cinzenta, uma boa definição. O sulco central na sua porção mais lateral, então nós temos aqui o giro frontal inferior, se esse aqui é o giro frontal inferior, aqui nós temos o sulco pré-central, e o próximo sulco só pode ser o central. Esse aqui então o giro pré, e aqui o giro pós-central. Então aqui mostrando o sulco pré-central, em branco e em amarelo, o sulco central. A fusão do pré e o pós-central na superfície lateral inferior é o giro subcentral. Sulco central, giros pré e pós-central, mostrando o sulco central, a fusão inferior, que seria o giro subcentral. E aqui na peça anatômica mostrando essa fusão inferior dos giros pré e pós-central, configurando o giro subcentral. Na superfície medial, a fusão do pré e do pós seria então o lóbulo paracentral. Aqui no plano sagital, na linha média, nós temos o lóbulo paracentral. Então aqui está o ramo marginal do sulco do cíngulo, termina aqui. O primeiro sulco na frente só pode ser o central,
aqui é o giro pré, aqui é o giro pós, e a fusão dos dois na linha média forma o lóbulo paracentral. E quando existe uma patologia, no caso aqui um tumor com um edema adjacente, como que eu vou identificar qual que é o giro pré e qual que é o giro pós, ou onde está o sulco central? Então, o que caracteriza isso é a redução da espessura da cortical do giro pós-central em relação ao giro pré-central. Com isso, a gente vai definir o sulco central. Então, a espessura do córtex pré-central deu 0,3 centímetros e a espessura do córtex pós-central 0,1. Então, é menor a espessura do pós do que do pré. Mesmo na área de edema, a gente consegue definir isso. E quando existe um tumor, como que eu vou saber onde está o giro pré e o pós, ou onde está o sulco central? Nesse caso, o paciente tinha um processo expansivo extraaxial, um meningioma, onde observa a rima licórica, um edema adjacente, e aqui do outro lado é fácil identificar. Aqui está o sulco central, o giro pré e o giro pós. E aqui, onde foi parar? Então, uma das coisas que pode ser realizada é um estudo funcional. Foi realizado o estudo funcional, aqui foi feito o finger trapping da área motora, com a ponta dos dedos, um batendo no outro, para estimular, e aqui a gente observa o córtex pré-central. Então, se a gente identificou aqui como córtex pré-central, esse tumor só pode estar no sulco central. E aqui a área motora suplementar, no sulco, junto ao giro frontal superior. Foi operado esse paciente, e aqui mostrando o edema e as alterações pós-operatórias no giro pós-central. Então, a localização do sulco central ela é importante para identificarmos o córtex motor e sensitivo. Sua localização é fundamental no planejamento do acesso cirúrgico para evitar lesão no córtex motor primário durante as ressecções cirúrgicas. A ressonância magnética permite sua identificação na convexidade, no plano axial, sagital, na linha média e em seções parassagitais laterais. A identificação de pontos de referência em torno do sulco central pode minimizar pitfalls criados por variações anatômicas locais, embora a distorção anatômica por lesão em massa torne essa localização mais difícil. E com isso a ressonância funcional melhora a detecção para a localização do sulco central. A área septal. O que seria a área septal? É uma região situada abaixo do rosto do corpo caloso e anterior à lâmina terminalis e à comissura anterior. Consiste de dois giros, a área subcalosa e o giro paraterminal, e dois sulcos, os paraolfatórios anterior e posterior. É um importante componente anterior do sistema límbico e é um dos centros do prazer do cérebro. Aqui mostrando então o sulco paraolfatório anterior e posterior, o giro subcaloso e aqui o paraterminal em verde. Aqui a lâmina terminalis e a comissura anterior. Aqui mostrando em esquema ainda o sulco paraolfatório anterior, a área subcalosa, o giro paraterminal e aqui o sulco paraolfatório posterior. Numa peça, nós mostramos aqui o giro paraterminal e aqui o giro paraolfatório ou subcaloso. No plano coronal, aqui estaria ao nível do giro subcaloso. Na imagem, o giro subcaloso está aqui, onde estaria a área septal. E no plano sagital, imediatamente abaixo do rosto do corpo caloso e anterior à lâmina terminalis, nós temos o giro subcaloso. Aqui estaria o giro reto. E no plano coronal, na ressonância magnética, identificamos aqui o rosto do corpo caloso, extrato de substância branca que vem para baixo. Aqui nós temos o joelho do corpo caloso e aqui estamos ao nível do giro subcaloso, que é um dos componentes da área septal. Conclusão, então, é que a descrição precisa dos sulcos e giros acometidos por uma lesão no sistema nervoso central na ressonância magnética é de fundamental importância na definição da via de acesso cirúrgico pelo neurocirurgião moderno, principalmente com o advento da microneurocirurgia.